Beleza? Então vamos continuar. Bom, nessa questão aqui eu vou trazer algo que eu fiquei falando ali, eu tentei bater nessa tecla ao longo da aula passada, que é aquela relação de, eu tenho três números consecutivos ali, então eu consigo garantir que um é múltiplo de 3. Eu tenho cinco números consecutivos, eu consigo garantir que um é múltiplo de 5, e por aí vai, entendeu? Aquela ideiazinha, se vocês perceberem bem, eu fui tentando trabalhar elas para que chegassem tanto aqui quanto lá no simulado, eu já sabia que eu ia colocar uma questão sobre isso, então, assim, foi algo que eu fui deixando ali para realmente chegar nessa aula e explicar em detalhes para você por que que isso vem. Você olha para essa questão aqui e você pensa, eu estou na folhinha errada, certo? Porque você olha, y é igual a x ao cubo ou menos x, tá, beleza, isso é álgebra. Aí você chega nas respostas, y é primo, MDC, divisível, parece que está na matéria errada, né? Dá esse sentimento às vezes no começo. Calma, calma. Eu vou explicar para vocês por que que essa questão aqui faz todo sentido em relação à aritmética. Bom, essa questão aqui, que é a próxima que eu vou fazer, é a 9. Bom, você chega nela e você pensa, cara, não é possível, eu tô na folhinha errada, eu não sei o que tá acontecendo, tem alguma coisa errada aí, ele deve ter digitado errado, porque eu leio o enunciado e tá lá, x natural, que não sei o que, y, x ao cubo menos x, beleza, é uma questão de álgebra. Aí eu chego nas opções, y é primo, MDC já não sei o que, y é divisível por 4, aí tu fica assim, crise existencial na primeira vez que tu vê, bate assim que tu tá perdido, dá aquela sensação. Cara, relaxa, relaxa porque é o seguinte, esse tipo de questão tem tudo a ver com aritmética. Essa questão de você saber analisar e juntar os conhecimentos que você tem. Porque, cara, a prova não vai te entregar uma questão direta. A prova não vai te entregar, resolva um mais um. A prova vai te entregar, sabendo que Joãozinho comprou um limão e comprou uma melancia, quantas frutas ele comprou? Tipo, no final é um mais um. A questão é, a prova vai tentar distorcer ao máximo esse caminho para você encontrar como resolver, entendeu? E bom, eu fiz isso através da álgebra aqui. Eu vou resolver essa questão com vocês e vocês vão entender. Ao longo da aula passada, se vocês pararem bem para reparar nas coisas que eu fui falando, eu fui batendo numa tecla de pouquinho em pouquinho, porque eu já sabia que eu queria colocar essa questão no simulado, e eu sabia que eu queria trazer essa questão para vocês nessa lista aqui, que é a tecla do seguinte: quando eu tenho um grupo de n números, eu tenho pelo menos um múltiplo de n. Lembra disso? Se você voltar, você vai lembrar. Que é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma lista de 5 números, significa que eu tenho pelo menos um múltiplo de 5. Então, lista de 3 números, um múltiplo de 3. Eu vou mostrar isso para vocês nessa questão, mas se vocês repararem bem, isso foi uma coisa que eu fui comentando propositalmente para vocês estarem mais preparados. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu olho para x ao cubo menos x, eu não posso me sentir confortável. Tipo assim, eu tenho que perceber que, cara, eu tenho que manipular isso aqui. Tipo assim, eu não sei como, mas a minha resposta não sai disso aqui. Eu tenho que mexer nessa equação aqui. Então eu vou lá começar a mexer na equação para ela ficar um pouquinho mais limpa. Ó, eu venho aqui, y, opa, deixa eu mudar a cor. Eu venho aqui, y é igual. Aí o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fatorar por evidência. Colocando x em evidência, eu vou ter que x, que multiplica x ao quadrado menos 1. Certo? Até aí, bem tranquilo. Quando eu tenho x ao quadrado menos 1, eu posso interpretar isso aqui como o quê? Como 1 ao quadrado. Aí eu sei o quê? Lembrando aqui, eu vou colocar aqui em vermelho. Relembrando. Eu sei o quê? Eu sei que a ao quadrado menos b ao quadrado, que é aquele produto notável, eu consigo escrever como o quê? Como a mais b, a menos b, certo? Que é justamente o que eu tenho aqui. Ó, meu a ao quadrado é o x ao quadrado, e o meu b ao quadrado é o 1, certo? Então eu consigo reescrever isso aqui como y igual a x, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 1. Beleza, aí já vai entrar a questão da experiência de prova e da questão da experiência de questão. Por quê? A melhor forma de vocês analisarem isso aqui é da seguinte forma. Eu não vou mudar nada, eu só vou fazer isso aqui, ó. Ó, se vocês repararem, eu não fiz conta nenhuma. Eu só peguei três caras que estavam multiplicando e reorganizei eles. Tava, sei lá, 2 vezes 3 vezes 5. Eu botei 2 vezes 5 vezes 3. Não mudei nada, ó. Tava o quê? Tava x, aqui ó, x. Deixa eu botar numa coisinha aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Aqui ó, x menos 1, x mais 1. Eu botei x menos 1, x mais 1, certo? Mas por que que isso aqui faz toda a diferença para você resolver o problema? Porque eu tô falando que eu tenho um cara, eu tenho ele mais um, e eu tenho ele mais um, só que pensa assim, eu não tô falando do x, certo? Eu tô falando desse cara aqui. Desse cara aqui, para ele chegar nesse cara aqui, ele aumentou 2, certo?
Então isso aqui, na verdade, é o quê? É o produto de três números consecutivos. Porque pensa, como é que é o número consecutivo? É só somar um, né? Então se eu tenho 2, o consecutivo é o 3. Se eu tenho 3, o consecutivo é o 4. Se eu tenho x menos um, o consecutivo é x. Só somar um. Se eu tenho x, quem é o consecutivo? X mais um. Então isso aqui, o que eu tenho que tirar de informação desse cara aqui é... Isso aqui são... Deixa eu apagar esse 2 para não confundir vocês na hora de vocês verem a resolução. São três números consecutivos. Certo? Questão morta. Questão morta. Sabe por que isso aqui é uma questão morta? Porque o que eu disse pra vocês? Se eu tenho um grupo de n números, eu garanto que tem um múltiplo de n, lembra? Como assim? Aqui, se eu tenho, sei lá, 1, 2, 3. Aqui, ó. 3. Por quê? O múltiplo de n aparece, o múltiplo de 3 aparece de 3 em 3. Se eu tenho aqui, ó, 1, 2... Vou nem começar do 1. Aleatório, ó. Vou começar do 3. 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 5 números, certo? Se eu tenho 5 números, eu tenho pelo menos um múltiplo de 5. Realmente, eu tenho um múltiplo de 5 aqui, ó. Certo? Então aqui, eu tenho esses três caras. O que eu posso garantir desses três caras aqui, ó? Deixa eu limpar essa parte. Aqui, ó. Como eu tenho 3, eu consigo garantir que tem pelo menos... Na verdade, tem um múltiplo de 3, né? Estritamente um múltiplo de 3. Vou colocar só M3. Vocês assistindo, vocês anotam aí e tudo mais, vocês interpretam. Vou colocar por uma questão de praticidade. Certo? E como eu tenho esses três números, se eu tenho três números, eu tenho dois números. É só eu tenho uma sequência de três números, eu tenho no mínimo uma sequência de dois números. Então eu também consigo garantir que tem pelo menos um múltiplo de 2. Porque ó, se eu tenho uma sequência de três números, 1, 2, 3, tem um múltiplo de 2 também. Porque é só pegar uma sequência menor, um subconjunto, sacou? Se eu tenho, sei lá, três números, eu posso ter até dois múltiplos de 2. Que eu posso ter, sei lá, 2, 3, 4. Mas isso é um tópico que eu já vou trabalhar na próxima aula, porque vocês vão analisar que isso aqui é uma questão de restos e de análise de restos de divisão. Como eu disse, a divisibilidade é um tópico que eu gosto muito e que vai para várias áreas diferentes. Então, eu consigo garantir que esse cara aqui, ele é múltiplo de 3, como eu disse para vocês, e que ele é o quê? Que ele é múltiplo de 2. Como essa questão aqui tem várias respostas e tem várias coisas, eu preciso que vocês comecem a analisar as respostas antes de começar a desenvolver coisa igual maluco. Então, vamos lá. Y é primo. Y não é primo. Por quê? Porque Y é o produto de x, x menos 1, x mais 1. Cara, se ele é o produto de três coisas, não tem como esse cara ser primo. Certo? Porque o número primo ele é estritamente, sei lá, 2. Ele é 1 vezes 2. O 3 ele é 1 vezes 3. Então a letra A já está totalmente descartada. Deixa eu botar em vermelho. Vamos lá. Aí você vai para a letra B. Certo? Analisar a letra B. Ele fala que o MDC de y em 6 é igual a 6. Tá, isso é verdade. Por quê? Porque o y é necessariamente múltiplo de 6. Como eu provei para vocês ali embaixo, ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 3, consequentemente ele tem que ser múltiplo de 6, certo? Já que ele é uma sequência de números e tudo mais, certo? Só tem que se atentar a esse detalhe aqui, ó. Ele fala para todo x ímpar, certo? Ele pode colocar alguma coisa nisso daí, por quê? Quando você fala para todo x ímpar, acontece uma coisa aqui, ó. Se o x é ímpar, x é o termo central, eu vou colocar um x aleatório, só para vocês terem uma ideia. Se eu coloco 3, o x menos 1 vai ser 2 e o x mais 1 vai ser 4. Para todo ímpar que eu colocar, vai acontecer isso aqui, que é o quê? Ele ficar cercado por dois números pares. Então, além de você conseguir provar que esse y aqui arbitrário que eu coloquei, ele é múltiplo de 6, pela própria construção do número, você consegue falar que ele também é múltiplo de 2 mais uma vez. Porque aqui, ó, esse cara aqui, ele me entrega um fator 2. Esse cara aqui, ele me entrega um fator 2. E esse número no conjunto, olhando assim, aleatoriamente, no caso, para a formação dele, ele me entrega um fator 3 pela lei de formação dele, que é essa lei aqui, ó, x menos 1, x, x mais 1. Então, fator 2, fator 2, fator 3, ele na verdade é múltiplo de 12, certo? Tá aqui, ó, 12m. Ele é múltiplo de 12. Nesse caso aqui, 12 vezes alguma coisa. O MDC com 6 vai ser o próprio 6 mesmo, que é o maior divisor comum desses dois caras. Beleza? Aqui, y é sempre divisível por 4. Não, ele só é divisível por 4 se o x for ímpar. Por quê? O x sendo ímpar, acontece aquela propriedade que eu falei de você, que é como eu falei com você, que é o quê? Ter dois caras pares no número. Aí você consegue tirar um fator 2 de cada um. E eu não consigo falar que ele é divisível por 4 sempre. Por quê? Porque a minha sequência tem 3 números. Se a minha sequência tivesse 4 números, aí sim eu poderia falar que tem pelo menos um múltiplo de 4, entendeu? Aqui, MDC de y em 6 é igual a 12 para todo x par. Não por dois motivos.
Primeiro, o MDC de y e 6 nunca ia ser 12, porque se você perceber, eu quero um cara que divida os dois ao mesmo tempo. O 12 ele é maior que o 6. Como que um cara que é maior que o 6 vai dividir ele? É tipo falar 6 sobre 12 é um número inteiro, entendeu? Não faz sentido. Essa fração ela ficaria com parte fracionária ainda, ela não seria um número inteiro. E para todo x par. Se o x é par e x é o cara central, necessariamente os dois caras da ponta são ímpares. Então esse é o caso onde o número tem estritamente um fator 2. E ele só é múltiplo de 6, não é múltiplo de 12, beleza? E a letra E está errada porque ela fala que todas as afirmativas estão incorretas. Então eu corto essa aqui, essa aqui, essa aqui e fico com a letra B. Certo? Beleza. Essa questão 10 ela é bem tranquila, mas ela vai te preparar para a próxima questão, que é uma aplicação mais difícil dela. Por quê? Porque quando eu tenho o MMC de um ou dois caras e o MDC de dois caras também, e eu multiplico eles dois, o valor desse produto, vamos supor que o MMC seja x e o MDC seja y. Quando eu faço x vezes y, vai dar exatamente igual ao produto dos dois caras originais. Vamos supor que eu tivesse MMC de A e B e MDC de A e B. Se isso dá x e y, eu posso falar que A vezes B é igual a x vezes y. Eu não sei se o x vai ser igual, eu não sei se o y vai ser igual, mas o produto necessariamente vai ser igual, entendeu? Essa informação você tem e eu vou demonstrar aqui para vocês agora na prática aqui. Eu vou resolver. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque eu vou usar uma notação matemática um pouco mais robusta. Eu vou ter que colocar a definição completa de MDC e do número primo para vocês, para poder fazer a demonstração de por que esse produto funciona. Como assim? Quando eu tenho um número, um número qualquer aqui, um número qualquer aqui, ó. Eu vou colocar primos aleatórios, mas que sejam números primos. Então eu vou colocar um primo P1, um primo P2, um primo P3, vezes até um primo Pn. Mas esse n é assim, é infinito, porque existem números primos infinitamente. E eu vou colocar o P1 elevado a um alfa 1, o P2 elevado a um alfa 2, o P3 elevado a um alfa 3, o Pn elevado a um alfa n. E o que isso representa? Isso aqui é a fórmula geral para qualquer número que existe. Como assim? Se eu tenho, sei lá, o 12. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3, certo? Quem que seria o P1? Seria o 2. Por quê? É o primeiro cara primo. E quem que seria o alfa 1? Seria o 2, certo? Aqui, quem que seria o 3? O P2. Por quê? É o segundo fator primo. Elevado a quem? Elevado a 1, seria o alfa 2. Tá, e esses outros caras aqui, o P3 até o Pn? Na verdade, esse número aqui é como se ele tivesse assim, ó. 7 aqui, vou colocar o 7. E o alfa 3 seria o 0. Aí eu vou colocar o 5. Eu coloquei fora de ordem, mas tanto faz, é um produto. Aqui. Aí o 5 seria outro primo, mas ele está elevado a zero, entendeu? Então, através dessa fórmula, eu consigo descrever qualquer número que existe. Então, é tipo uma fórmula genérica para números inteiros, entendeu? É especificamente números naturais, já que a gente não está abordando menos um aqui no meio. Então, isso aqui é aquele lema de que todo número consegue ser escrito como produto de números primos elevados a uma potência correspondente. Então, isso aqui é a formalização disso aí tudo com letra, entendeu? Eu vou precisar dela para demonstrar o que vai vir a resolver essa questão. Vamos lá. Isso aqui é o meu n. Eu vou pegar um outro número aqui, eu vou até mudar a letra para ficar mais fácil, eu vou chamar de A. Isso aqui é o meu A. O meu B vai ser o quê? Vai ser um P1 elevado a um beta 1 vezes um P2 elevado a um beta 2 vezes até um Pn elevado a um beta n, tá? Eu coloquei essa reticências, mas continua. Vai lá, 1, 2, 3, 4, até o quão grande eu queira esse número, entendeu? Essa notação de n é só para dizer que esse número se estende. Se fossem 5 fatores primos, vai até o P5, entendeu? Isso aí é tão grande quanto se precise, certo? Repara que eu só coloquei diferente aqui o alfa e o beta. Por quê? Porque o que realmente vai mudar são os expoentes. Os números primos vão ser sempre os mesmos. Então aqui, se eu tenho, sei lá, o 12 e o 48. No caso do 48, 48 é divisível por 8. Na verdade, é divisível por 16. Então eu tenho 4 vezes o fator 2. Então eu tenho aqui 2 a quarta. Então, sei lá, o meu beta seria 4. Mas se eu tenho o 12 aqui no valor do A, eu teria o fator 2. Aqui, ó, eu vou escrever. Ó, se eu tenho 12, eu teria 2 ao quadrado vezes alguma outra coisa aqui. Se eu tenho o 48, eu teria o 2 à quarta vezes outra coisa aqui. Certo? E é justamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tipo, o que realmente vai mudar isso aqui são os expoentes. Agora, pegando aquelas definições de MDC e MMC
que eu passei para vocês com relação à decomposição do número, se eu trabalhar elas, eu consigo tirar isso aqui, ó. O MMC, ele é o quê? Ele era o produto dos fatores comuns e não comuns aos dois caras, elevados aos maiores expoentes. Volta um pouco lá na teoria, revisa lá, eu expliquei exatamente por que era isso, mas a ideia é o quê? É que apareçam o máximo de caras possíveis elevados à maior aparição deles, certo? Então eu consigo escrever da seguinte forma. O P1, por quê? P1 é um fator primo que aparece tanto no A quanto no B, certo? Elevado ao maior dos expoentes, então elevado ao máximo de alfa 1, beta 1. Entendeu? Essa função máximo é uma função que eu criei aqui, mas é uma função que, tipo assim, vamos supor que, sei lá, eu tô aqui com 48 e 12. E eu quero MMC, significa o quê? Que eu vou escolher o 2, que é um fator primo, aí eu vou fazer máximo de 4 e 2. Entendeu? Desses dois caras aqui. Quem é o valor máximo de 4 e 2? O valor máximo de 4 e 2 é o 4. Por quê? Porque 4 é maior que 2. Certo? Bem tranquilo, sem estresse. Beleza. Mesma coisa para o P2. P2 máximo de alfa 2 e beta 2. Certo? Isso aqui vai seguir até o PN. Por quê? A cada fator primo que esses dois caras tenham, eu vou querer, tá, qual é o maior expoente que vocês têm para me oferecer? No caso do MMC, beleza? Já no MDC, vocês conseguem perceber o que vai acontecer? Eu quero os fatores que sejam estritamente comuns elevados aos menores expoentes. Por quê? Eu não quero que ninguém fique de fora, certo? Então, no caso do MDC... Opa, deixa eu só tirar minha régua. Opa, aqui. No caso do MDC, eu vou ter o P1 elevado ao mínimo de alfa 1, beta 1. O P2 elevado ao mínimo de alfa 2, beta 2. E assim vai. Assim por diante até o N. Por quê? Como eu disse para vocês, eu quero o mínimo, função mínima funciona da mesma forma. Só que pensa, tipo assim, aqui ó, eu tenho mínimo e máximo. Eu tenho lá alfa 1 e beta 1. Você concorda que ou o alfa 1 é maior ou o beta 1 é maior? Ou eles são iguais? São os três casos que podem acontecer. Ó. Alfa 1, beta 1. Alfa 1, beta 1. Certo? Nesse caso aqui, o máximo vai ser o quê? O máximo vai ser alfa 1 e o mínimo vai ser beta 1. Você concorda que o caso que é igual não me importa muito? Porque o caso que é igual, vamos supor, ah, é igual, eu escolho o alfa 1. Ah, não, você escolheu o alfa 1 porque não o beta 1. Sim, não importa, é igual, entendeu? O resultado vai dar o mesmo. Então esse caso aqui, não preciso nem me preocupar com ele. E nesse aqui, o máximo vai ser o beta 1 e o mínimo vai ser o quê? O mínimo vai ser o alfa 1, certo? Ó, vamos lá. A questão aqui é, já tendo reparado que o máximo ali, nesse caso aqui, é alfa 1, beta 1, e para esse caso aqui que eu chamei de 2, é beta 1, alfa 1, eu vou analisar agora o que acontece com a soma desses caras. Por quê? Aqui, ó. Vocês vão ver que tem algo interessante. No caso 1, se eu faço a soma do mínimo e do máximo, máximo mais o mínimo. Para esse cara aqui, alfa 1 mais beta 1, beleza? Para o segundo caso, máximo mais mínimo. Dá o quê? Dá beta 1 mais alfa 1. Tá percebendo que, independente de quem for o máximo e o mínimo, a soma desses dois caras está dando sempre igual? Está dando sempre alfa 1 mais o beta 1? Você concorda com isso? Beleza. Bom, vamos lá. Cara, ó, respira. Respira, porque essa não é uma demonstração fácil. É uma demonstração um pouco pesada. Se você não entender todos os passos dela, vai me perguntando no grupo, certo? Vai processando, vai escrevendo. Olha tudo que eu escrevi. Eu estou usando bastante letra para demonstrar isso aqui, certo? E no final, o que mais vai importar para vocês é o resultado. Só que eu não posso só chegar aqui e entregar o resultado para vocês. Eu preciso mostrar um pouco o porquê de onde isso está vindo, certo? Então vamos lá. Eu sei que a soma se conserva, então eu tenho. Ó, vou anotar tudo que a gente tem aqui. MMC P1 é P1, eu vou só colocar o máximo. Aqui, ó, máximo de alfa 1, beta 1. P2, máximo de alfa 2, beta 2. Por aí vai. O MDC P2, mínimo.
Opa, perdão, P1 mínimo de alfa 1, beta 1. P2 mínimo de alfa 2, beta 2. Tranquilinho, isso aqui continua. Estou fazendo só para os primeiros porque já vai ser o suficiente. Eu sei que o meu A é P1 alfa 1, P2 alfa 2, continua. Eu sei que o meu B é P1 beta 1, P2 beta 2 e continua. Agora repara numa coisa. Se eu multiplico o MMC pelo MDC, MMC vezes o MDC, eu vou ter, usando aquela propriedade de potência, multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes, certo? Então aqui, ó, máximo de alfa 1, beta 1, mais mínimo de alfa 1, beta 1. Esse cara aqui está com um expoente muito longo, vocês já estão vendo que vai ficar difícil de eu escrever. Ó, aqui isso continua, vai ser um padrão, porque aqui eu tenho, ó, MMC vezes MDC. Eu tenho aqui a base P2, a base P2, vai somar os expoentes, vai ficar dando sempre a mesma coisa, certo? Só que olha para isso aqui, tá vendo essa soma aqui? Ó, que eu sublinhei. Essa soma, eu não já achei? Eu não já achei que, independente de quem for o resultado do máximo e quem for o resultado do mínimo, ela vai ser igual. Ó, isso aqui vai ser exatamente igual a alfa 1 mais beta 1, que foi o que eu mostrei. Por quê? Porque a soma do máximo e do mínimo vai ser igual à própria soma dos caras, então eu vou substituir. Então o que, que eu tenho? Que o MMC vezes o MDC vai ser igual a P1 elevado a alfa 1 mais beta 1. Substituindo para o P2 também. Alfa 2 mais beta 2. E assim continua, certo? Mas, cara, isso aqui é algo muito bonito. Sabe por quê? O que, que acontece se eu multiplicar A vezes B? Ó, A vezes B. P1, P1. Multiplicação de potências de mesma base, soma os expoentes. Vai ser o quê? Alfa 1 mais beta 1. Aqui, ó, P2, P2. Alfa 2 mais beta 2 no expoente. Estão reparando que esses dois caras aqui são iguais? Se eles são iguais, eu acabei de chegar na propriedade que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu limpar aqui. Que é a propriedade importante que relaciona tanto o MMC quanto o MDC. Eu vou até dar zoom para escrever um pouquinho mais bonito aqui a propriedade, que é o quê? Que o MDC de A e B vezes o MMC de A e B, ele é igual a A vezes B. Certo? Bom, super tranquilo, certo? Brincadeira, brincadeira, não é tranquilo. Essa é uma demonstração pesada. Respira. Se puder, pausa a aula, bebe um copo d'água aí agora. Cara, calma, entendeu? Tipo, isso faz parte do processo. Vocês talvez não tenham visto com tantos detalhes isso na escola, mas isso faz parte do processo de aprovação de vocês, beleza? Então agora eu tirei essa propriedade e eu vou estar usando essa propriedade para resolver questões bem mais rápido. Tem questão da EPICAR que com essa propriedade aqui sai assim, ó. Entendeu? Inclusive, essa questão de agora que eu vou resolver com vocês e a próxima, se eu não me engano, já caiu na EPICAR. Eu só não tenho certeza, mas se eu não me engano, caiu sim. Voltando lá para a questão que a gente queria resolver, antes de demonstrar isso aqui, deixa eu colocá-la aqui de novo. Olha ela aqui, ó. Ó, aplicação direta. Essa aqui era para ver se algum de vocês aí em casa conseguia também tentando fazer, chegar nesse resultado, sei lá, vai que tem alguém que dá um jeito maluco aí, chega na mesma coisa, chega até de um jeito diferente, por que não? Aqui, ó. MMC é 5, MDC é 3. Pela propriedade, eu sei que o MMC vezes o MDC é igual a A vezes B. Então, 3 vezes 5 é igual a A vezes B. Eu não quero A vezes B? Então, quanto que é 3 vezes 5? 15. AB é 15. Letra B. Morreu a questão. Entendeu? Então, o que é importante disso aqui? Vamos recapitular. Revisem as questões que eu fiz.
olha para como que eu resolvo essas questões, como que é a minha forma de pensar, como que eu entro nessas questões, como que eu entro tentando não me prender às fórmulas, mas prender aos conceitos que tem de MDC, de MMC, de números primos, e me desenrolar por ali, entendeu? Tentar criar coisas a partir daquilo, certo? E vai anotando essas propriedades, vai acumulando isso, separa um caderninho, separa uma folha, começa a juntar várias propriedades que você não quer esquecer, como essa daí. E assim, essa questão 10 é super fácil, depois que você sabe o que eu acabei de demonstrar, beleza? Por essa aula é isso. Continuem fazendo a folhinha, beleza? As outras questões, elas não vão ter propriedades novas, nem propriedades especiais além dessa, porém vão ter muitas questões interessantes, principalmente lá do final. As do nível 3, eu até recomendei que vocês não fizessem lá na aula passada, mas agora eu quero que vocês cheguem a tentar, se vocês fizerem o nível 1 e nível 2 primeiro. Por quê? Porque tem uma questão lá que mexe com circunferência. Tipo assim, vocês não precisam saber circunferência. Se for teu primeiro ano e você não souber, tudo bem, tipo, pode ignorar aquela questão. Lá em circunferência, a gente volta nessas questões e trabalha de novo, certo? Não tem problema não. Se você é um cara que já viu essas matérias, tenta fazer, tenta aplicar, tenta misturar as matérias e tenta criar essas conexões, entendeu? Pegar essas matérias que você sabe, pegar essas definições que eu trouxe, pegar a aula do outro professor, pegar tudo isso e conecta, entendeu? Faz a matéria virar uma só, que isso vai criar um desempenho muito melhor para vocês na prova. Vocês vão se sentir bem mais confiantes para entrar nas questões, tranquilo? Então, deixa eu só ter uma conversinha final aqui com vocês. A câmera. Tô um pouco suado, faz parte do processo, porque o meu microfone ainda não chegou. Eu vou comprar um microfone para o áudio ficar um pouco melhor. E não dá para ficar com o ventilador ligado enquanto eu tô dando aula para vocês, mas sem problemas, certo? Bom, é o seguinte, rapaziada. Quero conversar com vocês sobre a questão de pegar livro por fora e tudo mais. Cara, toma cuidado, já vi muita gente que fazia isso e não conseguiu êxito nas provas, certo? Confia no trabalho que eu tô fazendo com o Marcos, porque a gente tá fazendo materiais bem focadinhos para vocês treinarem exatamente o que cai, entendeu? Treinar o tipo de questão que cai na prova, treinar as matérias que caem na prova, enxergar aquilo de diferentes formas, caso, sei lá, você seja fraco em aritmética. Você pode treinar e ficar forte, mas se seja fraco, seja melhor em álgebra. A gente está estudando maneiras de que você consiga resolver de várias formas a mesma questão, certo? Então, cara, confia na gente, faz as nossas listas, prioriza as nossas listas antes de querer pegar qualquer livro lá de fora, beleza? E mantenha o compromisso certinho, continua estudando, continua fazendo com bastante calma essas soluções que o resultado ele vem com o tempo, certo? E pode perturbar a gente, conta com a gente para o que precisar lá no grupo. E até a próxima, beleza, pessoal? Valeu. É isso. Foi um prazer.